Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Ana Cristina Martins, advogada tributarista, professora de cursos voltados para a área tributária e fiscal das empresas, ministro cursos pela MG Treinamentos. Boa tarde para quem está entrando. Vou dar aqui alguns avisos também. No caso, quem não nos segue aqui no Instagram, entre na bio da MG Treinamentos e passe a seguir. Tem um link lá na bio, se você clicar tem os nossos contatos, tem o WhatsApp, o endereço do nosso site. E se quiser se manter atualizado, lá tem o nosso WhatsApp, mande uma mensagem, quero participar da lista VIP. E semanalmente estou enviando as dicas tributárias. Boa tarde, quem está entrando: Andréia, Luciana, Patrícia, Karina. Só me deem um feedback se som e imagem está ok, para a gente poder continuar. O tema de hoje da live é sobre bloco K, controle da produção e do estoque, e algumas alterações quanto à obrigatoriedade do bloco K, que a gente vai estar falando aqui, do layout completo, simplificado. Tá ok, né? Então vamos continuar. Então, é o seguinte: as regras de obrigatoriedade do bloco K, que é o controle da produção e do estoque, que é um pedaço ali da FD, ICMS e IPI, e para lograr êxito no bloco K, o profissional da área fiscal tem que estar por dentro do layout completo da estruturação fiscal digital, do ICMS e do IPI. E também o pessoal do setor de recebimento, que recebe os documentos fiscais ali, de compras de mercadorias, por exemplo, e que alimenta o sistema, tem que ter noções de tributos para estar dando a destinação correta ali para a mercadoria. Se a mercadoria ali é para uso e consumo, ou se é uma matéria-prima, se é embalagem. E isso é importantíssimo, porque esse cadastro, que é o bloco 0, o é o coração da escrita fiscal digital, do ICMS e do IPI, e ele, na realidade, ele joga informações para os demais blocos dentro da FD, ICMS e IPI, inclusive o próprio bloco K. Então, o ajuste Sine F2 de 2009 é ele que, na cláusula 3ª, parágrafo 7º, estabelece ali o prazo para a escrituração desse livro de registro e controle da produção do estoque, que é o bloco K. Então, se a gente pegar esse dispositivo legal, logo no inciso 1, a gente vai verificar que esse bloco é voltado para as indústrias, estabelecimentos atacadistas e empresas equiparadas à indústria pela legislação do IPI, lá no artigo 9º do regulamento do IPI, como o importador de mercadoria, ele é equiparado a um estabelecimento industrial no sentido de ter que apurar IPI. Ele recolhe IPI não só lá na importação de mercadoria, mas também quando der saída dessa mercadoria. Está lá no artigo 9º, inciso 1, do decreto 7.212/2010, que é o regulamento do IPI. Então, logo na cláusula 3ª, parágrafo 7º, inciso 1 do ajuste Sine F2 de 2009, ele estabelece o seguinte: está obrigado ao bloco K para os estabelecimentos industriais pertencentes à empresa com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões, aí ele abre as alíneas A, B, C, D e E. Lá e ele amarra, na realidade, a divisões de quinais, e não importa se é quinai principal ou secundário, vai estar obrigado ao bloco K. E aí também ao faturamento. Bateria aqui, deixa eu ver, esqueci de colocar o cabinho, só um instantinho.
vai estar obrigado ao bloco K a partir de 1º de janeiro de 2017, e faturamento aí, o próprio ajuste Cinef 2 de 2009 estabelece que considera-se faturamento a receita bruta de venda de mercadoria de todos os estabelecimentos da empresa no território nacional, industriais ou não, excluídas as vendas canceladas, devoluções de vendas e os descontos incondicionais concedidos, e o exercício de referência do faturamento será o segundo exercício anterior ao início da vigência da obrigação. Então, quem estava já obrigado 1º de janeiro de 2017, esse faturamento aí de igual ou superior a 300 milhões é de 2 anos anteriores, 2015, por exemplo. Então, estaria obrigado, 1º de janeiro de 2017, e apresentar o bloco K, somente o saldo de estoques escriturados no K200, que é o estoque final, e K280, que é apontamento positivo ou negativo de erros no K200, para os estabelecimentos industriais classificados na divisão 10 a 32 da Classificação Nacional de Atividade Econômica. E estabelecimento industrial, na realidade, o próprio ajuste Cinef 2 de 2009 traz o conceito do que seria. É o mesmo conceito utilizado lá no artigo 4º do regulamento do IPI e utilizado no regulamento dos estados que copiam do artigo 4º do regulamento do IPI aquelas 5 hipóteses de industrializações, né? Que é transformação, aí você tem lá beneficiamento, acondicionamento, montagem, recondicionamento. Então, lá nessa cláusula terceira, parágrafo 7º, inciso 1, que são as empresas que, na realidade, têm faturamento igual ou superior a 300 milhões, já começou, 1º de janeiro de 2017, a apresentar somente as informações de saldos de estoques, que seria o K200 e o K280, que é apontamento de erros lá do K200, para as divisões 10 a 32 da CNAE. Inclusive, eu esqueci de colocar aqui o slide para vocês acompanharem e ficar mais didático. A redação aqui, ó. Mas deixa eu só colocar aqui na ordem. Dá para todos visualizarem aí na tela? Só me deem um feedback aí para eu poder continuar. Aí tá o dispositivo legal. Todos estão visualizando? Ok. Então, nós estamos ali na cláusula terceira, parágrafo 7º do ajuste Cinef 2 de 2009, inciso 1, que são as empresas, o inciso 1 trata das empresas cujo faturamento de 2 anos anteriores da data da obrigatoriedade foi igual ou superior a 300 milhões. Então, a linha A, só para esses quinais das divisões 10 a 32, só vai apresentar os saldos de estoques, K200, K280. A linha B, que começou a obrigatoriedade 1º de janeiro de 2019, corresponde à estruturação completa do bloco K, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões das quinais 11, 12 e os grupos 291, 292 e 293 da QNAE. Esses grupos estão dentro da divisão 29. QNAE, basta vocês entrarem dentro do site da Receita Federal, que tem como vocês consultarem essas divisões e os grupos dentro das divisões. A linha C... Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Não.
Ah, a linha C estava ali mesmo. A linha C também é a estruturação completa do bloco K. Começou 1º de janeiro de 2020 por os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 27 a 30 da CNAE. Voltando aqui a frisar, todas essas alíneas estão dentro do inciso 1 da cláusula 3ª, parágrafo 7º do ajuste SINEF 2 de 2009, que são as empresas com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões. Então vejam que a linha A começou a entregar somente os saldos de estoque escriturados no registro K200 e K280. A linha B e C, quem está nessas divisões de quinais, começou a entregar a estruturação completa do bloco K. A novidade aqui, que eu vou estar colocando aqui no próximo slide, são as alíneas D e E, que seriam os estabelecimentos industriais classificados na divisão 23 e nos grupos 294 e 295, que pertence à divisão 29, e a linha E, que são os estabelecimentos industriais classificados nas divisões, aí vem relacionando aí nas divisões 10, 13, 14, 15, por aí vai, até a divisão 32 aí da CNAE, que essa linha D e E, ela está com uma nova redação através do ajuste SINEF 25 de 2021, que foi publicado no finalzinho do ano passado. Essa linha D e E, esses estabelecimentos industriais com essas quinais estariam obrigados a apresentar o bloco K de forma completa a partir de janeiro desse ano, 2022. E a redação dessa linha D e E foi alterada, dizendo o seguinte, a apresentação do bloco K, quando da implementação do sistema simplificado para a escrituração do bloco K, de que trata o parágrafo único do artigo 16 da Lei 13.874, aí ele diz quais são as divisões de CNAE, divisão 23 e grupos 294 e 295 da CNAE, e a linha E também quando da implementação do sistema simplificado para a escrituração do bloco K, de que trata o parágrafo único do artigo 16 da Lei 13.874 de 2019. Essa lei eu coloquei aí na tela. Ela é uma lei que trata da liberdade econômica, que logo no artigo 16 caput, ela já dizia que o sistema de estruturação digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas e social será substituída em nível federal por sistema simplificado de estruturação digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Mas o parágrafo único diz o seguinte: aplica-se o disposto no caput, ou seja, tem um sistema simplificado, as obrigações acessórias, versão digital gerenciada pela Receita Federal, do livro Controle de Produção e do Estoque da Secretaria Especial da Receita Federal, Bloco K. Então, o que acontece? Resumindo aí essa linha D e E, com as alterações do ajuste SINEF 25 de 2021, que alterou o ajuste SINEF 2 de 2009, ele traz, na realidade, novos prazos para a escrituração do livro de registro e controle e produção do estoque, na FD, para os estabelecimentos que iriam iniciar em janeiro de 2022 a obrigatoriedade da escrituração completa do bloco K, que são os estabelecimentos industriais que estão nessa linha aí, D e E, e essa obrigatoriedade de estruturação completa vai, na realidade, ser postergado para quando da implementação do sistema simplificado, que está previsto para janeiro de 2023. Hoje, se você pegar o manual da FD ICMS IPI, você tem lá, dentro do bloco K, o registro que vou até abrir aqui, ó, não tem como demonstrar,
mas é o K010, onde, a partir do ano que vem, essas empresas que estão nas alíneas D e E, elas podem escolher se vai entregar o layout completo, que eu vou demonstrar mais adiante. Esse layout completo está demonstrado dentro do guia, abaixo do registro K010. Esse K010 vai estar lá, indicador do tipo 0, layout simplificado, do tipo 1, layout completo, ou layout restrito a saldos de estoque, que seria somente o K200 e o K280. Então, mais adiante eu vou estar mostrando o layout simplificado ou o layout completo, que pode ser escolhido a partir do ano que vem por esses estabelecimentos aí, industriais das alíneas C e D do inciso 1 da cláusula 3ª, parágrafo 7º do ajuste CINEF 2 de 2009. Sendo que o seguinte, o próprio ajuste, ele também trouxe nova redação ao ajuste CINEF 2 de 2009, trazendo essa redação aí do parágrafo 13, nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Porque a cláusula 3ª, parágrafo 3º do ajuste CINEF 2 de 2009, com a nova redação, diz o seguinte: a simplificação de que tratam as alíneas D e E do inciso 1, que são aqueles estabelecimentos industriais que seriam obrigados à entrega do bloco K completa a partir de janeiro desse ano, mas foi postergado para entregar, na realidade, de forma completa, só quando for implementado o layout simplificado. E aí, esse layout simplificado vai ser implementado em janeiro de 2023 e essas empresas das alíneas D e E vão poder escolher lá em janeiro de 2023 se vão entregar de forma simplificada ou de forma completa. Vocês vão verificar que de forma simplificada os registros filhos lá da produção não vão aparecer o registro lá de insumos que vão participar da ordem de produção. Então a gente vai estar verificando que é mais simplificado. Contudo, esse layout simplificado vai estar disponível também para as indústrias, né, que estão dentro desse faturamento igual ou superior a 300 milhões, que seria as alíneas B e C, que já estão entregando o layout completo desde janeiro de 2019 para algumas divisões de KNAI e 1º de janeiro de 2020 para algumas divisões de KNAI. Só que vejam nesse parágrafo 13 aí, olha o que ele diz no inciso 2. Então, no inciso 1, ele diz que poderá ser adotado essa simplificação pelos contribuintes elencados nas alíneas B e C do mesmo inciso, que é o inciso 1 da cláusula 3ª, parágrafo 7º do ajuste CINEF 2 de 2009. Mas olha o inciso 2. Implica a guarda da informação para a estruturação completa do bloco K, que poderá ser exigida em procedimentos de fiscalização e por força de regime especial. Ou seja, mesmo que essas empresas na realidade, dessas hipóteses cujo faturamento é igual ou superior a 300 milhões, que a partir de janeiro do ano que vem, que vai ser implementado o bloco K, o layout simplificado, e eles vão poder escolher o layout simplificado, vai ter que manter dentro do sistema da empresa o layout completo com todas as informações. Porque se houver uma futura fiscalização, vai ter que apresentar o layout completo, ok? Continuando aqui na obrigatoriedade, ainda tem o inciso 2, que são empresas cujo o faturamento anual é inferior aí, na realidade, que seria não, esse slide eu já coloquei. Que são os incisos 2 e 3, tá?
que já estão obrigados a partir de 1º de janeiro de 2018, restrita as informações dos saldos de estoque escriturado nos registros K200 e K280, para os estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32 da CNAE, pertencente a empresas com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões, com estruturação completa conforme escalonamento a ser definido. E o inciso 3, por último, já estaria obrigado ao bloco K, a partir de 1º de janeiro de 2019, restrita a informação dos saldos de estoque escriturado nos registros K200 e K280 para os demais estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32, os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 e 469 da CNAE, esses grupos estão dentro da divisão 46, e os estabelecimentos equiparados à industrial, que eu já falei, os estabelecimentos equiparados à industrial estão lá no artigo 9º do regulamento do IPI, é quem realiza alguma daquelas operações que o equipara a estabelecimento industrial no sentido de ter que apurar IPI. E esse inciso 3 só vai ter estruturação completa conforme escalonamento a ser definido. Então, se hoje você for lá no guia da FD, ICMS e IPI, dentro do bloco K, logo no registro K010, ok? A partir, inclusive esse K010, a obrigatoriedade dele vai ser só a partir de 2023, vai ter lá como dizer qual indicador do tipo de layout vai ser apresentado. Por enquanto, vai poder escolher se vai ser layout simplificado ou completo. Esses estabelecimentos que estão delineados ali, dentro do faturamento igual ou superior a 300 milhões que eu acabei ali de relacionar. Os demais ainda vão escolher o tipo de layout restrito aos saldos de estoque, a não ser que a legislação mude até o final do ano, e aí vocês vão ter que acompanhar, ok? Outra coisa também que eu tenho visto quando eu dou curso em company dentro de indústrias e que o pessoal não está observando, que eu vou falar mais adiante, principalmente aquelas empresas que não são obrigadas a apresentar o bloco K de forma completa, só está apresentando os saldos de estoque escriturados no K200, que é o estoque final mensal. O K200 é o estoque final do mês e torna-se estoque inicial do mês seguinte. O K280 é o apontamento positivo ou negativo de quantidade ali de algum item de mercadoria que está no K200, ok? Então, o que acontece? Esse pessoal que não está apresentando o bloco K completo, o próprio ajuste SINEF 2 de 2009 prevê que tem que manter também a estruturação do livro modelo 3, que é o livro Controle e Produção do Estoque, cujo layout está lá no convênio sem número do ano 70, que aquilo ali é horrível de estar escriturando, que hoje você faz pelo sistema de processamento de dados, que é o P3, por exemplo. As empresas do Simples Nacional, se for empresa do Simples que está dentro do sublimite 3.600.000, lá na legislação do Simples, se você pegar a resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, que é a 140 de 2018, não tem previsão do livro de registro e controle da produção do estoque para as empresas do Simples Nacional, que na realidade são aquelas empresas que recolhem não só o ICMS dentro do Simples, mas os tributos federais também. Agora, cuidado com as empresas do Simples Nacional Excesso Sublimite, em que está impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional, porque ultrapassou o sublimite aí 3.600.000, tem que consultar o fisco do seu estado, porque se está impedido de recolher o ICMS lá no Simples Nacional, vai ter que atender a legislação tributária do ICMS das demais pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional.
Então, por exemplo, outro dia eu vi uma consulta respondida pelo Fisco de São Paulo exigindo o bloco K de empresa do Simples, excesso de sublimite, que é aquela que está impedida de recolher o ICMS no Simples Nacional. Eu trouxe aí para vocês um organograma muito importante. Deixa eu ver na realidade, deixa me ver aqui. É esse que eu quero. Quais são os registros relacionados com o bloco K? Mesmo que você apresente só os saldos de estoque lá no K200, por exemplo, e não está abrindo o seu processo fabril, o bloco K não começa no K200, que é o estoque final. Na realidade, o K200 é o último a ser feito. Primeiro se faz toda ali a movimentação da produção, e aí sim vai resultar no K200. Então, mesmo que a empresa não está obrigada ainda ao bloco K de forma completa, está apresentando só o K200 e talvez o K280, que é correção de apontamento de positivo ou negativo do estoque, tem que manter no sistema todos os registros aí envolvidos com a produção, senão você nunca vai chegar no K200. Na hora de importar, tem que ter alguém ali que, em vez de ir todo o bloco K para dentro do validador da FD-ICMS IPI, o que você faz? Verifica alguém de TI na empresa para poder puxar somente o registro lá de abertura do K, de encerramento, o K200, e se tiver o K280, porque se você abrir lá no validador da FD, da Instrução Fiscal Digital do ICMS do IPI, você tem como importar somente um bloco. Para você não ficar perdendo tempo de importar o bloco K todo do seu sistema e ficar apagando lá vários registros dentro do programa validador, isso vai te dar o quê? Muito trabalho. Quais são os registros que estão relacionados aí com o bloco K? Deixa eu só colocar aqui na minha tela para acompanhar. Isso. Principalmente o bloco 0. Que é que é puxado as informações do banco de dados da empresa. Se você botar um meia boca lá, que é um profissional que não entenda nada de tributos, para pegar as notas de recebimentos e alimentar o sistema da empresa, que vai alimentar o bloco 0 da FD-ICMS IPI, e ele não ter noções, o que é material de uso e consumo, o que é um ativo mobilizado, que esses dois tipos de mercadorias não entram no K200, por exemplo, o que é matéria-prima, o que é produto em processo, o que é produto acabado, o que seriam outros insumos, e ele colocar informações erradas ali no bloco, na realidade, no cadastro da empresa, no sistema informatizado da empresa, que vai alimentar o bloco 0, simplesmente vai contaminar toda a sua escrita fiscal digital, inclusive o bloco K. Então, dentro do bloco 0, nós temos aí o registro 0150, que é o cadastro de fornecedores e clientes transacionaram com a empresa no mês. Mas o que esse registro 0150 tem a ver com o bloco K? Se a empresa, a indústria que está apresentando o bloco K, terceirizou o seu processo industrial, muitas das vezes lá fabricou o produto, mas enviou para uma outra indústria para acondicionar o produto em embalagem de apresentação. É uma industrialização do tipo acondicionamento. Então, na realidade, lá no bloco K, no K200, ela vai ter que dizer que a matéria-prima está em poder de terceiros. E nesse registro 0150 tem um código do participante, que seria o estabelecimento executor da encomenda, em que essa indústria que emitiu a nota de remessa para industrialização colocou como destinatário esse industrializador. E, na realidade, vai ter que cadastrar esse industrializador, que é esse terceiro aí,
lá no registro 0150 e criar um código de participante. E lá no K200 vai ter que informar que esse código aí do participante, que é essa indústria executora da encomenda. O registro 0190, a identificação da unidade de medida, é importantíssimo. Dentro desse bloco 0, registro 0190, são as unidades de medidas que estão dentro do TXT do mês, seja unidades de medida das notas do fornecedor e as unidades de medidas que estão no estoque. Muitas das vezes também, lá dentro do registro 0200, que é o cadastro do produto, onde vai dizer aí qual a unidade de medida que está no estoque e qual a destinação dessa mercadoria. Muitas das vezes a empresa que na realidade comprou uma mercadoria, ela vai fabricar ali roupas e comprou lá o tecido em quilo, mas lá no estoque ela cadastrou como metro, que fica mais fácil lá na ordem de produção utilizar o metro em vez de ser quilo, para poder colocar o molde e fazer ali a blusa. Então, nesse caso, a gente vai ter um registro lá importantíssimo, que é o de conversão de unidade de medida, que é o 0220. Outro registro importantíssimo é o 0210. Cuidado, que esse registro 0210 ele já foi descontinuado. Ele não se apresenta mais. E estados como o Rio de Janeiro, desde 2018, foi dispensado também da apresentação desse 0210, ele corresponde à ficha técnica do produto. Na realidade, esse registro 0210 teria que abrir um registro 0210 para cada matéria-prima, para cada insumo que foi utilizado ali na ordem de produção e dizer para cada insumo na realidade, a quantidade utilizada e o percentual de perda. Isso vai ter que continuar mantendo dentro do teu sistema. Você só não vai entregar mais, no caso, dentro do TXT, quando enviar o arquivo completo. Mas tem que ter dentro do teu sistema esse controle aí da ficha técnica do produto, ok? Na realidade, muitos estados, antes de ser descontinuado esse 0210, no layout da FD, ICMS, IPI, vários estados, como o Rio de Janeiro dispensou desde 2018, não me recordo o mês, porque isso implicava muitas empresas estavam questionando o sigilo industrial, que muitos iam saber ali, na realidade, exatamente a quantidade de insumo percentual de perda que resultaria no produto final. O bloco C, o livro de entradas, tem a ver com o bloco K, que são justamente a compra ali dos insumos, por exemplo, da matéria-prima, lá no C100, onde vai entrar no estoque, né? Depois vai alimentar o bloco K mensalmente e vai, na realidade, vai ter o inventário também, que é o H, que tem a ver com K também. O registro C170, no livro de entradas, tem os itens aí das mercadorias na nota do fornecedor, o C190 analítico. O bloco C, saída, é a baixa da mercadoria no estoque. Então, se a empresa fabricou, se tornou aí o produto acabado, que é o item 4 do registro 0200, e vai dar baixa no estoque através da nota de venda, que é lançada no C100. E em dezembro, o bloco H inventário, o total lá do inventário tem que bater com o bloco K de dezembro. Se tiver diferença, você vai poder ser chamado tanto pelo fisco estadual ou federal, pela Receita Federal, e explique aí essa diferença. O fato é que vários envolvidos dentro da empresa, não é só a área fiscal. E esse processo envolve o pessoal de recebimento de documentos, o pessoal lá do almoxarifado,
o pessoal da produção, que sabe exatamente as etapas do processo fabril, sabe lá a ordem de produção, quais são os insumos ali que vão compor a ordem de produção que vai alimentar o 0210, que é a ficha técnica do produto. 0210 esse que não é mais entregue, mas tem que ser mantido aí na escrita, senão o controle do bloco K vai se perder aí dentro do sistema da empresa. E por fim, a gente vai finalizar aí essa live falando aí do layout. Esse, na realidade, começa com registro de abertura, o K001. Esse K010, informações sobre o tipo de layout, ele vai entrar no layout em janeiro do ano que vem, para justamente aquelas empresas cujo faturamento é igual ou superior a 300 milhões, a partir do ano que vem elas vão escolher se vão querer o layout simplificado ou completo, layout esse simplificado ou completo, que eu vou mostrar no próximo slide. De qualquer maneira, mesmo escolhendo o layout simplificado, que são bem menos registros, vai ter que manter dentro do sistema da empresa o layout completo numa futura fiscalização, se o fiscal, seja da Receita Federal ou do Estado, exigirem esse layout, ok? O K100 é o período de apuração, igualzinho do ICMS, do IPI, geralmente é mensal. Estoque, K200. Muita gente pensa que o bloco K já começa no K200, estoque escriturado. É o contrário. Você vai ter que alimentar todos os registros aí. Deixa eu ver se eu mudei aqui o slide. Eu não cheguei a mudar aqui o slide. Agora sim. Agora sim, tá com o slide correto. Na realidade, vai ter que alimentar todos os registros voltados para a produção para chegar ao K200. Agora, se a empresa, por exemplo, é equiparada à indústria, ela não fabrica, ela importou a mercadoria e vai vender, ela é equiparada a... Outra coisa que eu vou orientar aqui para vocês, baixam perguntas frequentes lá no sítio do SPED e tem várias perguntas respondidas sobre o bloco K. Então lá, apesar do equiparado à indústria, no caso aí, o exemplo que eu estou dando, que é a empresa que importou mercadoria e vai vender no mercado nacional, ela não vai apresentar aí os registros voltados para a produção, que ela não fabrica. Ela é equiparada a estabelecimento industrial, porque ela realizou uma operação que equipara a estabelecimento industrial, que é a saída de produtos de importação própria. Então vai apresentar o estoque final só das mercadorias que importou? Não. Na realidade, esse parado estabelecimento industrial, o importador vai apresentar o K200, estoque final, mensalmente, de todas as mercadorias que lá no bloco 0, no registro 0200, colocou como item de destino lá, mercadoria para revenda. Okay? Então, o equiparado à indústria, no máximo aí, vai apresentar, e também o estabelecimento atacadista, no máximo aí vai apresentar o K200 mensalmente, o K280, que é correção de apontamento de erros, no K200, o K220, outras movimentações internas ali daquele produto dentro do estoque, vai mudar ali de código de produto. Esse K220, pela indústria, ele é utilizado da seguinte forma: fabricou lá cadeiras, não passou no controle de qualidades. A cadeira fabricada geralmente é o código 01, mas não passou no controle de qualidade, porque essa ordem de produção aí, que fabricaram 50 cadeiras, os braços ficaram tortos. Então, a gente vai abrir um K220, dizendo que vai sair do código 01 para código 02 e vamos vender como cadeira o quê? Danificadas.
Os registros voltados para produção, e nesse caso aí é para quem é indústria, é o K230, itens produzidos, onde tem lá a ordem de produção. Se não tiver ordem de produção, vai botar o número ali em branco. K235 são os insumos que foram consumidos na ordem, é o registro filho do K230, né? São os insumos, vai abrir um K235 para cada insumo que foi utilizado lá no K230 para produzir o produto acabado. E esses insumos podem ser tanto matéria-prima comprada de terceiros, mercadoria para revenda, e até mesmo produto em processo fabricado pela empresa. O K250, a industrialização efetuada por terceiro, itens produzidos por terceiro, que é a industrialização por encomenda, remeteu para um terceiro fazer. E o K255, industrialização em terceiro, os insumos que o industrializador utilizou para fabricar os produtos acabados. K290 e filhos é produção conjunta, uma única ordem de produção, ok? Em que utiliza-se um insumo, um tipo de insumo, como por exemplo a ave abatida, em que essa ave abatida vai se transformar em vários coprodutos, na realidade em vários produtos finais, em coxas, em miúdos, em peito de frango. Então esse K290, produção conjunta, K291, K292, há um único fluxo de produção, o mesmo insumo vai ser utilizado para resultar em vários coprodutos, em vários produtos finais. E o K300 e filhos é a produção conjunta em terceiros, efetuadas por terceiros. K210, desmontagem de mercadoria. A indústria, aquelas 50 cadeiras que não passou no controle de qualidade, que saíram com o braço torto, eu não vou abrir um K220 e fazer uma movimentação interna, mudando de código para vender como cadeira danificada com preço menor. Eu vou abrir um K210, tirando 50 cadeiras do estoque para fazer desmontagem. Vou abrir um K215, retornando para o estoque a arruela, cada braço de cadeira, o tecido e todas as pecinhas resultantes. Ou eu posso abrir um K260 e filhos para fazer um reprocessamento aí dessa cadeira, tipo um conserto aí dessa cadeira. E tem aí, por fim, a correção de apontamentos, que é o K270, que é apontamentos positivo para mais ou para menos. Lembrando que o bloco K ele não mexe com valores. Na realidade, é um controle do estoque somente físico. Somente o H, que é o inventário, é que além de ter um controle físico, tem um controle financeiro também. Então ali, o K270, se na realidade, você não vai precisar retificar o bloco K, se, por exemplo, entre um inventário e outro, tá? Se tiver dentro do mesmo ano, você pode abrir um K270 para fazer apontamento aí para mais ou menos de quantidade, para consertar os registros K210, K220, K230, K250, K260, K291, K292, 301, 302. E se a correção é nos filhinhos desses registros que eu acabei de citar, vai abrir o K275 para dizer, para apontar o erro para mais ou para menos. Se foi só no registro, por exemplo, K230, que é item produzido, na ordem de produção, a ordem de produção na realidade está lá como 100 itens, mas fisicamente no estoque só foi fabricado 80, então houve um erro ali da quantidade que colocaram na ordem de produção. Então, se na realidade teria que ser fabricado somente 80 itens e colocaram lá no sistema da empresa, na ordem de produção, 100 itens, tem que fazer um apontamento negativo, aí de menos 20 produtos acabados.
Então, um apontamento negativo, porque na realidade a ordem de produção teria que ter somente 80 itens produzidos e estava constando no sistema. O sistema, existe o sistema, mas quem alimenta o sistema é o ser humano. Então, o ser humano lá, na hora de digitar, em vez de colocar que aquela ordem de produção é para fabricar 80 itens, ele botou 100. Mas, fisicamente, foi fabricado 80 itens. Então, tem que fazer um K270, correção de apontamento, mencionando que vai corrigir o K230. O fato é que, se errou no K230, vai ter que trazer isso mês a mês, até, na realidade, um mês anterior, lá no K280, que é correção, porque mexe com o estoque, né, o K200. Até um mês anterior à apresentação desses registros de apontamento de erro aí do estoque. Por fim, tem o K280, correção de apontamento de estoque escriturado lá do K200. E, por fim, vou apresentar aqui para vocês. Você tem aqui o layout simplificado, tá? Deixa até eu colocar aqui para eu poder acompanhar aí com vocês. O layout simplificado é esse daí, ó. Já tá no novo manual, mas ele só vai vigorar a partir de janeiro do ano que vem. Então, o layout simplificado, por exemplo, se a empresa é uma indústria, ele vai continuar mantendo no sistema o K235, que é filho do K230, que são os itens produzidos, mas não vai precisar apresentar o K235, que são os insumos que foram utilizados nessa ordem de produção. Se terceirizou a industrialização, vai apresentar o K250, mas não vai precisar apresentar o K255, que são os insumos que o industrializador lá, que é o terceiro, utilizou para fabricar os produtos finais. A mesma coisa o K300, produção conjunta, industrialização efetuada por terceiros, não vai precisar apresentar os filhinhos. O K290, produção conjunta, então só vai apresentar o K290, que é a ordem de produção, e o K291, que é o item produzido, mas não vai apresentar o registro que traz o insumo que foi utilizado para resultar nos coprodutos que foram lançados no K291. Você vai ter lá o K200, estoque escriturado, K270, apontamento positivo ou negativo dos registros ali de produção, K280 é apontamento aí do estoque escriturado mensal, que é o K200, e o K301 a produção conjunta é filho do K300. Mas vai precisar manter essa indústria, o K completo no seu sistema, se a fiscalização exigir. O K completo é esse aqui, ó. Com todos os registros. Então, você vai ter, por exemplo, se vai fabricar lá o produto, vai ter, além do K230 item produzido, que está ali no canto esquerdo, você vai ter também o K235 insumos consumidos, ou seja, ele completo. Tudo que a empresa apresentar, utilizar de registro no bloco K, é lógico que se não fizer ali desmontagem, reprocessamento, não vai apresentar nesse layout completo. Vai apresentar o que a empresa realmente utilizou. Se não vai fazer produção conjunta, que é no mesmo fluxo, na mesma ordem de produção, usa-se uma única matéria-prima que vai resultar em vários coprodutos finais, que seria lá a ave abatida, que vai, na realidade, entrar com um único insumo que vai resultar em vários produtos finais, que é a coxa, os miúdos, o peito e etc. aí, ok? Esse curso do Bloco K, já online, já está dentro da assinatura,
Para quem já é assinante dos cursos online voltado para a área tributária e fiscal, dentro da plataforma da MG Treinamento já está esse curso Bloco K, todas as videoaulas lá. Inclusive o curso é interessantíssimo. No final eu mostro na prática, dentro do validador, eu saio digitando lá as matérias-primas e na realidade na fabricação aí de roupa, os registros que eu utilizei ali dentro do Bloco K e o quanto resultou ali de estoque final naquele mês, lá no K200. E a assinatura você paga um único valor de R$690. Se for pagar por boleto, tem desconto de 5% e pode parcelar em 10 vezes pelo cartão de crédito. Você vai ter acesso a todos os cursos dentro da plataforma. Lá tem mais de 11 cursos, tem mais de 160 horas de curso, tem curso de analista fiscal de 36 horas, intensivo do ICMS, tem de estruturação fiscal digital, tem Bloco K, emissão de nota, voltado para o Simples Nacional, tem curso voltado para ISS. Então, tem diversos cursos lá dentro da plataforma. E eu sempre estou atualizando as videoaulas e cursos novos, só esse ano já botei 2, do novo de FAO. Esse Bloco K eu coloquei mês passado. Então, gente, chegamos ao final aí da nossa live. Para quem não está cadastrado na minha lista VIP no WhatsApp, vai lá no link na bio da MG Treinamentos aqui no Instagram, vai lá no símbolozinho do WhatsApp e mande uma mensagem. Ana, me cadastro na lista VIP e toda semana você vai estar recebendo dicas tributárias, aviso de novas lives, outros materiais que eu sempre divulgo lá para o pessoal da lista VIP. Então, uma boa tarde aí para vocês, ok? Vou encerrar aqui a live.